Muito bem, gente, estamos aqui então agora com mais esse nosso encontro aqui do nosso projeto Crescer, nessa nossa, eu estou chamando de segunda temporada, né, do nosso projeto Crescer. Tivemos já uma temporada maravilhosa e agora com esse novo formato, esse novo tempo aqui no projeto Crescer e mais uma vez recebendo a doutora Fabiana, que é psicóloga, nossa amiga e parceira do nosso projeto, né, para poder abrilhantar ainda mais o nosso encontro aqui com aquilo que Deus tem feito e usado a vida dela através da psicologia. Seja bem-vinda mais uma vez, viu, doutora Fabiana? Que Deus te abençoe. Como é que foi para você participar da primeira temporada e estar aqui? Como é que é compartilhar isso um pouco com as pessoas? Bom, pastor, primeiro quero agradecer o convite, né? É um prazer estar podendo contribuir, né? É muito joia, né? Saber que hoje trabalhar a psicologia junto com a parte da espiritualidade, o tanto que a gente buscou e lutou por isso. Eu fico muito feliz pelo convite e por poder estar contribuindo, né, mais esse momento aí nessa segunda temporada. Exatamente. E como é bom, gente, a gente ter uma visão profissional, uma visão de alguém que não só ama a parte da psicologia, mas que estudou e que vivencia isso já há tanto tempo. Você já está na área há bastante tempo, né, Fá? Que já está... Sim, formei em 2001, né, pastor? Então, desde então, trabalhando na área, estudando, fui desenvolvendo através das pós, do trabalho em loco, né? Trabalhei em clínica de recuperação muitos anos e no consultório, no consultório. Então, hoje, desde 2019, eu fiz a neuropsicologia e agora aprofundando nas avaliações neuropsicológicas, né? Foi uma pós da outra pós e assim vai. E assim vai, né? É isso, você viu que chique, né, gente? E a nossa proposta aqui, principalmente quando nós temos uma profissional específica nessa área, é nós, junto com a palavra de Deus, encontrarmos algum caminho, alguma ferramenta que possa servir de apoio para aqueles que estão lutando com a sua, em especial, com a sua luta psicológica, com a sua luta emocional. E o assunto que está muito em alta, aliás, esse fim de semana teve um encontro sobre saúde mental aqui em Piracicaba, e que é a importância de se olhar mesmo para a saúde mental. Você consegue diferenciar problema emocional de saúde mental ou está bem ali junto? Tem uma diferença? Olha, pastor, eu trabalho bem junto mesmo, porque nós somos complexos, completos e complexos, então tá bem junto. A saúde física, né? Hoje acabei de falar aí da parte neuropsicológica, né? Envolve diretamente a parte emocional, né? Então esse olhar para o físico, esse olhar para o eu, esse olhar para o autocuidado, reflete aí muito nas emoções, né? Então a saúde mental, muitas vezes, às vezes as pessoas elas querem separar, né? Fracionar, não tem como, é um completo mesmo. Então tá junto. Tá tudo ligado, né? Interessante quando você fala isso, porque quando Jesus, olha só que coisa, hein? Quando Jesus expulsa o demônio daquele chamado Gadareno, que a Bíblia fala que ele morava em cemitério, sem roupa, ninguém conseguia prender ele. Quando prendiam ele com correntes, alguma coisa, ele soltava como se fosse fios, né? Jesus chega, tem todo aquele embate lá e Jesus expulsa aquela legião de demônios. Depois, a Bíblia diz que aquele homem foi encontrado assentado, vestido e em sã consciência aos pés de Jesus. Então a cura veio não só na parte do demônio, como a gente falava antigamente apenas, de expulsar o demônio, mas aquele homem precisava de uma cura completa, inclusive na sua saúde mental, nas suas emoções, né? Isso. Olha, pastor, boa referência, porque a parte espiritual, não temos dúvida que ela existe, que ela muitas vezes precisa ser trabalhada, orada, buscada, mas a parte mental, em relação a novos comportamentos, da onde vem, tem a parte fisiológica, tem a parte até genética, tem doenças genéticas, a gente sabe diferenciar aí hoje a esquizofrenia, por exemplo, é um tipo, né, precisa do tratamento. Houve vozes, é tudo espiritual? Não, nem sempre tem essa parte, mas tem tratamento. Então, quando a gente vai trabalhando, lógico, né, eu como cristã
trabalho, sim, a parte física, mental, emocional e espiritual. Que é a junção do corpo, alma e espírito. Não dá para tratar 100% só uma coisa, né? E quando Jesus quer salvar a gente, ele quer salvar por completo. Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, Jesus é o maior treinador físico de todos os tempos, Jesus ele tem cura completa para a gente, né? E nessa proposta nossa aqui de crescimento, né, no nosso projeto Crescer, de crescimento em todas as áreas, eu quero trazer aqui o texto de Lucas, Lucas capítulo 10, quando Jesus vai visitar a casa que a Bíblia fala que era os amigos de Jesus. Lázaro, a Bíblia fala que foi um dos melhores amigos de Jesus. Não foi dos 12 discípulos, não foi de nenhum dos apóstolos, mas ele era amigo de Jesus. E pelo que parece, Jesus frequentava muito a casa de Lázaro. E as duas irmãs dele, Marta e Maria, né? E aqui vai mostrar aquela típica cena em Lucas capítulo 10, 41 e 42, quando Jesus chega e Jesus está recebendo a adoração aos seus pés de Maria e Marta está preocupada com as tarefas, com os afazeres. E aí Jesus fala assim, e ela briga com Jesus, né? Senhor, você não está vendo que ela está aí, eu preciso de ajuda, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer a janta para o Senhor aqui e tal, né? Então Marta dá uma bronca, inclusive em Jesus, porque ele estava permitindo a Maria ali. E Jesus fala assim para Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E aí, o que eu penso? Por que eu penso nesse texto aqui? A vida, pensando no equilíbrio de tudo, são resultado das nossas escolhas. As escolhas como de Maria, escolhas como de Marta. E para a gente poder ser curado, ser restaurado, o quanto é determinante ou quanto é importante que a pessoa tenha a noção de refazer ou de reprogramar as suas escolhas com sabedoria, as suas escolhas que possam levá-las para esse novo caminho. O quão difícil é isso na experiência que você tem? Bom, pastor, numa atualidade onde o multitarefas ou proativo ele é visto como a pessoa que tem sucesso, então parece que quanto mais eu faço, mais eu consigo me situar na carreira, quanto mais eu faço eu me destaco, e na verdade não é quanto mais eu faço, é a qualidade do que eu faço. Aí sobra sim um tempo para eu poder, eu acho que nem a palavra sobra, eu tenho tempo para as outras coisas em relação à importância da espiritualidade, descansar também é uma área, né? Eu encaixo isso até eu faço um gráfico assim com as pessoas, eu falo, olha, uma das áreas é o descanso, porque sem ele eu não revigoro, sem ele eu não aprendo, sem ele eu não desfruto. Então acho que assim, claro, fazer as tarefas, deixar em ordem, é tão gostoso, pense, ela arrumando a casa, ela deixando em ordem, mas aí a hora que Jesus chegou, ela estar ali com ele e falar, bom, agora eu paro aqui e deixa eu desfrutar desse momento, porque ele chegou, ele entrou na minha casa, deixa eu ver o que ele tem, né? Então, acho que assim, o que a gente precisa é saber dar essa diferenciada, não é ser proativo o tempo todo, não é ser multitarefas o tempo todo, porque existe também agora, porque o homem faz, aí a mulher, uma disputa, às vezes uma comparação totalmente desnecessária. Exatamente. Né? Então assim, poxa, eu já fiz, agora é a vez do Ricardo. Aí depois o Ricardo fez, agora eu vou fazer. E aí nisso eu poder desfrutar. Às vezes eu paro para pensar as comparações, né, da internet principalmente, né? Então, mas eu viajei em dezembro. Mas tem fulano que está viajando agora. Por que comparar? Não, então eu vou trabalhar agora, eu vou fazer a minha parte, depois o outro faz. E aí agora é a minha hora de descanso. Isso no dia a dia, lembrei de férias, né? Mas eu acho que todo dia a gente precisa pensar, né? Eu atendo o pessoal que trabalha
madrugada, né, nos turnos noturnos, na parte da manhã eles vêm. Então eu falo assim, não adianta comparar com o pessoal da tarde ou da noite. Eles precisam de outro horário para dormir. Então, às vezes a gente fica competindo e assim, será realmente calçar o sapato do outro, né? Será que o outro passa pela mesma situação? Não. Então, vamos cada um olhar que fase você está, que momento você está, o que você precisa organizar na sua agenda. Hoje mesmo eu vi sobre isso. Ajude você a se ajudar com uma agenda. Não adianta ser multitarefa se você não sabe onde você está chegando. Aí vem o estresse, vem o burnout, até que o senhor colocou esses dias, né? Porque faz demais e não para poder acolher aquilo que já foi feito, né? Exatamente. E aí, para a gente entrar nesse caminho de como que a gente pode ajudar as pessoas que estão em um estado, porque eu falo porque é assim, eu desprezava as dores emocionais até passar as minhas. Eu desprezava uma certa depressão até eu passar por uma depressão. Eu meio que menosprezava o estresse até eu ficar estressado. Até um médico chegar para mim, que é um quadro que eu estou lutando atualmente, e chegar para mim e falar, você está num estado de estresse e você precisa aprender a frear, você precisa aprender a colocar umas coisas no lugar. Né? E a gente despreza isso, a gente menospreza isso até chegar a nossa vez. Né? Então, e aí a gente passa a olhar com um pouco mais de misericórdia quando a pessoa chega e fala, poxa, eu estou passando uma dor emocional, eu estou passando uma crise, eu estou passando uma saúde mental, minha mente não está conseguindo processar com saúde, né, com qualidade, as coisas que eu tenho que tomar de decisões da vida para que eu possa sair desse estágio. E na área da psicologia, quais seriam as escolhas mais, tipo assim, aquelas que não tem como fugir se a gente quer vencer esses estados emocionais difíceis que a gente entra e que está principalmente travando a gente de crescer, de sair dali. Porque a gente fala muito disso, né? Essas prisões emocionais que a gente entra e a gente não sai mais. Então, quais as escolhas que seriam mais importantes? Sei que são muitas, né? É muito abrangente, cada caso é um caso, mas, no geral, quais seriam as escolhas que podem ajudar a gente a dar passos para sair desse lugar e começar a crescer? Interessante, pastor. Olha, realmente, cada caso é um caso, mas vamos tentar agora o que me veio já na mente, assim, mais geral. Primeiro, as pausas. É importante dar uma pausa entre uma atividade e outra. É importante, mesmo que o dia esteja corrido, às vezes a gente fala só do final de semana. Não, no final do teu dia ou no meio do teu dia, uma meia hora de pausa para você poder reorganizar o seu próximo período. Então, as pausas. Delegar quando possível, porque muitas vezes a gente sofre naquela questão que tem que ser do nosso jeito, que se não for, daí depois eu vou ter que refazer. Delegar e aceitar que o outro jeito também é bem feito, é aceitável também, né? Porque isso vai nos ajudando também a livrar um pouquinho do ego, né? Porque o ego, aquela coisa assim, eu quero do meu jeito, porque se eu não for assim, não vou aceitar, se não tiver assim, não vale. Se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, né? Muitos, é errado, perigoso esse pensamento. Muitos momentos você pode fazer, mas aí que vem muito estresse, vem muito cansaço. Não que a gente, né, tudo delegar ou tudo dar pausa, mas em alguns momentos aceitar o jeito do outro e tá tudo bem, foi bem feito, tá tudo bem, né? Que mais, né? De repente ter ali com você um espaço para uma atividade física, eu acho que assim, todo mundo está vendo, se você for na nutricionista, psicólogo, médico, todos, uma atividade física. Por quê? Porque aquele momento não é para você só cansar. É ali que você tem um momento de autocuidado, onde você deu uma parada no meio da sua agitação e cuidou do seu corpo, e ali, cuidando do seu corpo, você já está cuidando da sua mente. Então, a pausa, o delegar, e em algum momento você, Fá, mas eu não gosto de academia. Vai jogar tênis, vai fazer algum outro esporte, mas cuide dessa parte também. Fazer o beach tênis, né, Marcelo? Nosso Pode telegrafista aqui, o nosso produtor aí, é fã, é fera ele com a Mônica no
no beach tênis aí. Verdade, que delícia, ótimo, ótimo. É aproveitar, inclusive, os momentos que às vezes, né, tem coisa que tem mais alternativas aí. Vamos fazer, porque nessa hora, claro, no começo a gente meio que vai contrariado. Né? A gente vai contrariado sim, mas depois que você entende tudo isso que eu estou colocando, a gente faz questão de ir. Porque daí você tá lá, você fala, parabéns para mim. Parabéns para mim que eu cheguei aqui, eu tô aqui hoje. E aí de novo, e aí depois outra vez. Aí quando você vê, você fala, olha, eu vim essa semana. Foi você que postou, né? Você nunca vai se arrepender de ter ido. Acho que foi hoje ou ontem, alguma coisa assim, né? Você nunca vai ter se arrepender de ter treinado. feito, de ter treinado, de ter dado o passo, né? Exato. E como isso é libertador, né? Como isso faz com que a gente enxergue a vida como, tipo, eu sou capaz, eu posso, eu consigo organizar. Porque uma das coisas que eu ouço como pastor, né, quando eu converso com muitas pessoas que estão afundadas nesse tipo de coisa, é que parece que para elas chegarem no estágio da vida como se elas não tivessem mais alternativas. Não, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais o que fazer. Eu sou obrigado a aceitar o que me é imposto no trabalho, eu sou obrigado a aceitar esse estilo de vida dentro da minha casa, esse problema financeiro, como o dinheiro está ligado às nossas dores e lutas emocionais. Tanto é que dinheiro é emocional, né? Tem um livro do Tiago Brunet que fala, né? Dinheiro é emocional, ele é espiritual, mas também dinheiro é emocional. A maneira com que a gente lida e o resultado disso fere a gente, né? E de repente levar a pessoa a entender que ela tem sim uma escolha. Ela pode estabelecer novos limites, ela pode estabelecer novos hábitos. É fácil? Não é. Aquele livro gigante assim, O Poder do Hábito, fica aí a dica, você que gosta de ler, é um livro sensacional. E ele fala o quão difícil é você romper com o ciclo de um mau hábito que já está em você lá há tempo. Só que é possível você romper e criar de novo um novo gatilho, uma recompensa, para que você possa olhar e começar a plantar novos hábitos no seu dia a dia, né? Hábitos saudáveis, né? Que faz a diferença. Isso espiritualmente, porque tanto buscar a Deus, a oração já é comprovado, inclusive cientificamente, o quanto um tempo de oração, de devoção faz bem para qualquer ser humano. E principalmente quando buscamos o Deus verdadeiro que está presente com a gente, que está interessado em nos ajudar. Fala um pouco, eu gosto muito de pensar de quais são os principais impeditivos, quais são os principais pontos que nos atrapalham sempre, que a gente usa às vezes como muleta, como desculpa para não fazer. Para não fazer, olha só, pastor. Uma das coisas que eu mais ouço é que as pessoas, eu fiz e não adiantou. Mas mas isso eu fiz, mas não resolveu. Penso que, claro, muitas coisas de fato, a gente teve a experiência e infelizmente não tivemos o sucesso. Mas nada impede de tentar de novo, de tentar de outra maneira, de aceitar aquele conselho e falar, tá bom, então eu vou mais uma vez, né? Com o entendimento de hoje. Né? Porque ali, talvez, né, às vezes, é bem assim, mas eu fui na academia quando eu tinha 16 anos, a pessoa está com 40. Então, assim, até a academia já mudou. O corpo nem lembra quando eu tinha 16 anos. Né? O corpo, os hormônios e tudo mais, né? Às vezes, pastor, até a questão de igreja, porque às vezes eu falo bastante, eu falo, olha, vai, procura, né? Claro, não definindo nenhuma linha, né? Mas eu falo, procura. E a pessoa, mas eu ia lá com a minha avó quando eu era criança. Poxa, mas a pessoa não deu nenhuma outra chance. Né? Então, a resistência é o maior impedimento, porque também através dessa questão de ego, a pessoa, ela sem perceber, ela coloca a barreira, né? E aí aquela coisa, vou tomar esse remédio, mas que remédio, eu pergunto? Porque às vezes também a visão até do remédio hoje é outra, gente. Tem medicações hoje muito novas, não vai te deixar dopado, muito pelo contrário, vai tirar um pouquinho daquela angústia, vai te aliviar um pouquinho, aí você vai conseguir dar algum passo que talvez, né, ali pela depressão, ansiedade, ou algum outro quadro, não estava conseguindo. A medicação ameniza, você vai dar o passo. Então a resistência,
ela é o pior inimigo, né? Eu gosto muito de estudar e ler sobre a metanoia, a transformação da mente, porque eu aprendi, pastor, e me corrija se eu estiver errada, que é constante a metanoia. O tempo todo eu transformo, porque nós estamos hoje numa geração, numa atualidade que a gente pode e tem o recurso na nossa mão. Então, por que eu vou ficar com a academia de lá dos 16, com a igreja de lá, se eu tenho informação nova, se eu tenho novos aliados, novas medicações, novos profissionais, né? Então, a resistência é algo muito ultrapassado. Se alguém ainda tem aquela coisa, é uma reserva, né? Então, vamos tirar essa reserva e falar, vou dar uma chance. O homem ainda é mais assim mesmo do que a mulher? É real essa... É né? real. Parece que o homem ele tem que chegar no último fundo do poço, poço, lá no grauzinho que... Aí ele, de repente, ele dá um passo. E as mulheres, mais facilmente, elas aceitam, elas já reconhecem, já vão buscar e fazem. Nem todas, né? Mas, mais assim, generalizando, a mulher procura mais do que o homem. Do que o homem, né? E olha, eu posso dizer por mim, pela minha família, o quanto havia uma resistência com relação, inclusive espiritualmente falando, né? Porque como eu cresci no Evangelho, já muito cedo fui para a igreja e tudo mais, a resistência, inclusive dentro das igrejas, para entendermos a necessidade de olharmos para o homem como um todo, não só, olha, é pecado, está com dor de cabeça, é pecado. Você está passando aqui, isso é pecado, isso é frescura. Porque, como eu disse, a gente não vai dar valor às dores emocionais até chegar a sua vez. Então, a gente não precisa passar por tudo isso para entender o quanto é importante. O quanto é importante que a gente pudesse já há mais tempo abrir a nossa vida para esse tipo de coisa. É óbvio que o espiritual, Deus, ele é o centro de tudo, de todo tipo de tratamento, ele que vai dar força e vai te ajudar a tudo isso. Tanto que Davi, por exemplo, tem um quadro de depressão, biblicamente falando, muito claro, assim, muito clássico. Em alguns momentos ele dizia, meus ossos estão doendo, né? Eu sinto dores no meu corpo por causa disso. Os meus ossos quase se quebraram enquanto eu me mantive em silêncio com aquilo que estava me causando dor. E eu agora me lembrei disso e eu queria que você até falasse um pouco sobre isso, doutora. O quanto o silêncio ele alimenta a nossa incapacidade de sair de onde nós estamos. O silêncio é um dos maiores inimigos, tanto na área espiritual, quando a gente não fala da nossa dor, quando a gente não põe para fora e para se abrir para ajuda. Sim, pastor, cientificamente comprovado. A gente precisa falar, né? A gente precisa colocar para fora, mesmo que às vezes a gente pensa assim, mas eu vou falar da minha vida para um desconhecido, né? Muitas vezes enxerga assim o psicólogo, às vezes até mesmo o pastor, né? Mas quando eu falo, eu mesmo já vou ouvindo, eu mesma já vou ressignificando aquilo. Então, é uma das formas que a gente tem de aliviar a dor. Precisamos acreditar nisso, convencer, explicar mais sobre isso, porque essa fala ela já tranquiliza. Né? E aí, muitas vezes, o caminho ou uma alternativa que eu não estou vendo, eu falando para você, fala, você já tentou isso? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas se eu não falar, eu vou guardando aquilo, a minha própria mente vai ainda mais aumentando aquela angústia, porque isso nós temos a capacidade, né, de ir colocando, e querendo ou não, é uma forma de menosprezar que o outro vai me ajudar, mais uma vez o ego, né? Então é comprovado sim, o falar, muitas vezes a oração em comunhão, porque é diferente do que muita gente fala, mas eu oro na minha casa, né? Não, mas eu falo lá com o meu marido, é diferente, pastor. Diferente. É importante ter uma escuta ativa que a gente fala, né? Sim, tanto que a Bíblia, Tiago vai dizer em Tiago 5,16, ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, e falando exatamente de expor para fora o que você está fazendo, sentindo o que você está passando, para que sejam curados. Curados. Então, olha só que interessante, a gente costuma dizer isso na teologia. Perdão de pecado eu recebo quando eu confesso a Deus. Só Deus tem perdão de pecados.
Só Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. Então eu confesso meus pecados a Deus, eu me arrependo e peço perdão, e Deus me perdoa dos meus pecados. Mas a cura, ela vem quando eu falo, quando eu abro o coração para outro, né? E a ferramenta da psicologia, e nos dias de hoje, ela é tão importante para isso, porque a pessoa vai, de repente, alguns falam assim, bom, pelo menos eu vou pagar para alguém me ouvir com calma, ouvir direito. Que seja assim nesse começo, nesse primeiro momento e tal, mas você vai encontrar na psicologia, em alguém que vai estar ali para, de fato, ouvir, e como só o ouvir o outro e o outro falar, já vai começar o processo de cura. Já vai começar a ter a libertação daquela dor, já vai começar a pôr para fora o que está sentindo. Muitas vezes o aconselhamento, no nosso estudo como pastor, a gente também passa por algumas aulas sobre aconselhamento e algumas aulas sobre princípios. Lógico que não está muito longe de ser uma formação psicológica, tanto que muitos pastores estão indo, né, para a área da psicanálise, enfim. Já fui convidado algumas vezes, né, vamos ver, quem sabe, em um momento da vida. Mas a gente aprende, muitas vezes, a pessoa ela não precisou, você não precisa falar nada. Muitas vezes você ouve a pessoa por 1, 2 horas e no final você simplesmente ora com ela, abraça ela e ela fala, pastor, que bênção que foi a nossa conversa. Na verdade não foi uma conversa, só você falou. Mas era essa a intenção, de fato, você pôr para fora e tirar aquilo que estava sobrecarregando você, que estava doendo, né? Então, às vezes ela vai falando, muitas consultas são assim, pastor, só a pessoa fala e aí você tá ali, às vezes é só uma pergunta e a pessoa coloca ali todos os sentimentos, então ela reconhece, ela identifica, né? Então por isso que a gente chama, né, na psicologia de escuta ativa, porque você não está ali só ouvindo, você está ali junto, assim, de uma certa forma interagindo com aquela pessoa, se importando com aquilo, né? E aos poucos o processo de fato de autoanálise, de reconhecimento vai acontecendo. Paulo vai dizer que se com sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor e em seu coração crer, então você será salvo. Então é importante nesse processo de cura, de restauração, de libertação. E eu encerro dizendo o texto de Paulo, Filipenses, quando ele diz, olha, você não precisa andar ansioso por tudo assim. Não ande ansiosos por coisa alguma. Antes apresentem as suas súplicas ao Senhor com ação de graças e o Senhor guardará a vossa mente e o vosso coração com a paz que excede a todo entendimento. Que a paz do Senhor possa vir sobre nós, né? Possa guardar a nossa mente e o nosso coração, a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, viu? Por participar mais uma vez, né? E contribuir com a gente de maneira tão legal aí mais uma vez, viu? Mais uma vez de estar aqui, de estar podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento do que tudo que Jesus tem feito por nós. Deixa aqui embaixo o seu like, deixa aqui o seu comentário, de repente tem algo que você possa contribuir com a gente aí. Então comenta aqui nesse nosso post, se inscreve aí nos nossos canais, caso você ainda não viu as outras aulas, tem uma aula inteira só com a doutora Fabiana também, na nossa primeira temporada, então dá uma olhada lá também, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, até a próxima aula.